Esta semana exibimos aqui no Jornal do Dia uma reportagem que mostrou que representantes do movimento de população de rua e o Ministério Público cobram as investigações das mortes de moradores de rua em Maceió. As pessoas que vivem nessa situação muitas vezes são esquecidas pelo poder público. Vamos falar sobre esse assunto agora com o presidente do Comitê Intersetorial de Acompanhamento das Políticas Municipais de Atenção à População em Situação de Rua, Daniel Gueiros. Daniel, boa tarde, seja bem-vindo. Daniel, de acordo com o movimento, são 40 mortes em 2017, mas a Secretaria de Segurança Pública só identifica 28. O comitê tem acompanhado esses números? Tem, o comitê tem acompanhado e tem se baseado nos números fornecidos pela Secretaria. Até então, contabilizamos 24 na capital e 4 mortes no interior. Então, é um número superior ao dos últimos anos e que vem representando um alerta. E de que forma o comitê vem atuando para cobrar do poder público, mais políticas públicas, as investigações nessas mortes, inclusive? Então, o comitê ele tem a forma de atuação baseada na elaboração de políticas públicas. Então, cabe ao comitê elaborar e sugerir políticas e acompanhar o seu cumprimento. A parte da questão das investigações, ela vai surgir no momento na esfera de atuação da OAB por meio da Comissão de Direitos Humanos. A OAB ela não pode investigar, mas ela pode cobrar das autoridades informações sobre as investigações em curso, saber o que aconteceu, se identificaram os autores do crime e o que é que está faltando. Esse comitê é ligado à OAB, então? Não, o comitê ele é vinculado ao município, mas é presidido por um membro da OAB. E você é representante também da Comissão dos Direitos Humanos da OAB. Então, a OAB vem atuando também nessa questão. Vem atuando principalmente porque todas as vezes em que acontece a morte de uma pessoa em situação de rua ou o número de mortes ele começa a aumentar, é um indicativo de que tem alguma coisa errada. Ou a atuação de um grupo de extermínio, que não é o caso agora, mas a ausência de políticas públicas, não só do município, mas também do Estado e da União. Essa cobertura de serviços e de ações ela é da competência dos 3 entes federados. De acordo com o movimento denuncia que dessas 28 mortes que a SSP reconhece, nem os inquéritos foram instaurados. Por que essas investigações não vão à frente? O que ocorre? O que a polícia diz? Na verdade, os inquéritos eles precisam ser instaurados de ofício. A partir do momento em que acontece um crime, cuja ação penal será pública e incondicionada, a polícia, ao ter a notícia, ela instaura a investigação. Em alguns casos, houve sim a investigação e identificação da autoria, com a prisão dos autores ou a apreensão dos menores infratores, porque alguns casos foram atos infracionais. Então, na verdade, existe uma dificuldade em concluir as investigações por falta de elementos de informação, mas até onde nós buscamos, as investigações elas tinham sim sido iniciadas. E por que o movimento, essa disparidade de números? O movimento diz 40 mortes, a SSP só reconhece 28, por que essa diferença? O argumento do movimento é de que em muitos casos não há a formalização, a autuação do fato. Então, acontece a morte, o corpo ele é recolhido e aí acaba que foge dos números registrados. Então, pode ser um problema possível. Nós estamos esperando esclarecimentos ou um relatório geral para explicar o que aconteceu, se possível, para descobrir a identidade das vítimas, para que possamos tomar os encaminhamentos cabíveis. Nessa situação, vocês não identificam grupo de extermínio, mas em outras situações, em outros anos, já houve investigação de grupo de extermínio. Na maioria das vezes, o que ocorre? Por que tantas mortes? Historicamente, existe essa questão de grupo de extermínio ou do próprio preconceito com as pessoas em situação de rua. Nesses casos atuais, estão mais ligados à questão de pequenos delitos ou então de dependência química. Então, é bem comum existir o tráfico e a prostituição no meio em que eles vivem e acaba que acontecendo que, junto com a vulnerabilidade social, eles ficam expostos a tipos de situações que normalmente não estariam. Então, pessoas que precisam, em alguns casos, que são obrigadas a distribuir drogas quando elas se recusam, ou então em razão da briga por um território, briga por uma área em que eles ficam, são vários fatores que evidenciam a ausência do poder público. Essa semana o movimento se reuniu com o Ministério Público, para que eles cobrem essas investigações, Com o Ministério Público no meio, fica mais fácil para que se cobre políticas públicas, para que se cobre providências em relação a essas pessoas? Provavelmente. Considerando a legitimidade e a autonomia do Ministério Público, pode ser que isso signifique o início de um passo bem importante, não só pela questão da cobrança em relação às investigações ou no possível auxílio, mas também na cobrança às autoridades. O Ministério Público ele pode oficiar, ele pode tomar as medidas cabíveis
de uma maneira mais concreta para conseguir viabilizar a resolução dessa situação. E qual a situação dessas pessoas que vivem nessa situação de rua em Maceió, na capital? Vocês têm números? Quantas pessoas de fato são moradores de rua? Olha, o decreto que estabeleceu, que autorizou a criação desses comitês pelos entes federados, ele estabeleceu como um dos deveres a contagem oficial, embora nós tenhamos uma contagem muito antiga, de aproximadamente 2.000 pessoas, mas é bem provável que esse número tenha crescido, principalmente com o êxodo que acontece no final de cada ano. Acontece o período entre safra e esse número acaba aumentando. Então, a situação hoje é a seguinte: falta estrutura física, né, falta profissional, embora tenhamos ótimos profissionais dedicados ao auxílio. Principalmente políticas públicas, né, Numa maneira geral. Exatamente, políticas públicas e a atuação dos três entes de forma conjunta, de forma concorrente. Não adianta só o município ou só o estado trabalhar, ambos têm que trabalhar juntos. Ok, Daniel, muito obrigada então pelas informações, muito obrigada pela participação. Uma boa tarde para você. Boa tarde, igualmente. Obrigada. E você pode rever todo o JD no nosso site tvpontaverde.tv.br. E o Jornal do Dia da TV Ponta Verde, emissora do Sistema Opinião, fica por aqui. Nos vemos amanhã depois do Plantão Alagoas. Uma boa tarde para você.